ouvintes da Rádio 94.7 FM. Quero falar com vocês sobre um tema que eu acho de suma importância, que é o risco da pessoa levar uma vida pautada, baseada em ganhos secundários. O que isso quer dizer, né? O que são esses ganhos secundários? Gente, vocês já repararam que algumas pessoas têm uma postura de vitimização com relação à vida? Vou dar um exemplo para vocês. Acontece alguma coisa, por exemplo, uma mulher é traída. Esse é um exemplo, tá? Espero que seja um exemplo bom. Mas uma mulher é traída e aí ela se torna a mulher traída, né? E aí ela fala sobre isso. E quando ela fala sobre isso, as pessoas dão atenção. Fala, não, coitadinha, o fulano era um canalha mesmo, você tem que reagir. Então as pessoas dão muita atenção porque a pessoa foi traída. Outro exemplo, a pessoa está doente, né? Acontece alguma coisa, a pessoa ficou doente e aí ela recebe muita atenção por causa da doença, né? E aí o que acontece com essa pessoa? Ela percebe que quando acontece uma coisa ruim na vida dela, ela consegue atenção por causa da desgraça, né? Às vezes isso não é bem consciente, tá? A pessoa se comporta relacionado a isso, ela tem reações, ela manipula isso, mas às vezes ela nem percebe tanto. Até porque é o que ela consegue, né? Então, por exemplo, a pessoa consegue estar muito mal num trabalho, aí ela, por conta de um adoecimento, ela é afastada do trabalho. Só que quando ela é afastada do trabalho, ao longo do tempo, ela passa a ter ganhos secundários. Por exemplo, ela recebe sem ir trabalhar. Eu estou dando exemplos, tá? Não quer dizer que seja tudo assim. Aí ela recebe sem ir trabalhar, ela passa a desenvolver outras coisas na vida dela, ela tem mais tempo para outras coisas. Nem quer dizer que ela não esteja doente, tá, gente? Mas ela passa a ter outros ganhos por causa da doença. Aí, isso acontecia muito com os pacientes que eu tinha quando eu trabalhava com saúde do trabalhador. Algumas pessoas tinham muita dificuldade em perceber que elas se apegavam à doença porque elas não queriam mais, por exemplo, voltar para um emprego que as fazia infelizes, né? Então, elas passam a viver em função de ganhos secundários. No ditado popular, tem um ditado popular que fala que algumas pessoas se apegam à ferida, né? Então elas passam a ter a sua identidade atrelada à doença, atrelada ao papel de mulher sofredora, ou mesmo de homem traído, ou de funcionário explorado, e seja do que for. O problema da pessoa pautar a vida dela em ganhos secundários é exatamente esse, a palavra secundários, porque o prazer é sempre meio que um prêmio de consolação, né? Não é algo que vai resolver o problema maior dela. Se a traição, não é se fazer de vítima e ganhar uma atenção que vai resolver essa questão da infelicidade no casamento, por exemplo. Não é continuar doente que vai resolver o fato de ter um vínculo empregatício com uma empresa. Então, o problema do ganho secundário é que a pessoa se apega a um subterfúgio para não afrontar a situação real e não resolver a situação. Então ela meio que empurra com a barriga, ela posterga decisões que são muito importantes. E esse postergar passa a ser muitas vezes até algo que se mistura com a personalidade dela. Ela passa a ter toda uma identidade misturada com aquelas desculpas, aquelas enganações, ou mesmo com aqueles sintomas que um dia existiram ou que ainda existem, mas que são supervalorizados para se manter na posição de vítima. Tudo isso também é doença. Tá? Quem faz isso não quer dizer que seja sem vergonha. Tudo isso também é sinal de que a pessoa precisa de ajuda.
Tudo isso é sinal de que as coisas estão muito mal resolvidas e equivocadas. Por isso que é importante trabalho de equipe, tá, gente? Nas clínicas, nos postos, nos hospitais, ou seja lá onde for. Porque cada profissional identifica uma coisa. Um profissional da saúde identifica que a pessoa está criando doenças, né? Mas às vezes não consegue perceber com tanta clareza que ele cria doenças para fugir de algo que ele não quer enfrentar. Às vezes ele percebe, mas não consegue encaminhar, né? Então é por isso que é importante o olhar global do ser humano, tá? A somatização, inclusive, é um adoecimento real causado por problemas emocionais. Então, quando eu dou esses exemplos dos ganhos secundários, não quer dizer que a pessoa esteja agindo de má fé, por exemplo. A pessoa ela pode estar até adoecendo verdadeiramente do ponto de vista físico, porque não consegue lidar com problemas emocionais. E isso existe também. São, então, como eu disse, os casos de somatização. Temos que estar atentos a isso também. Sempre falo as coisas, acho que vocês ou quem me escuta com mais frequência já percebeu, sempre nos responsabilizando, a mim, a vocês, ao profissional de saúde, ao profissional lá da saúde mental também, porque existe uma responsabilidade mútua na identificação desse tipo de coisa, né? Então, se eu percebo, meu papel é por que não procurar ajuda? Se o médico percebe, por que não encaminhar, né? Então é essa necessidade de que as pessoas percebam esses processos, percebam as próprias autossabotagens que escolhem para suas próprias vidas e lembrem-se, todos nós temos as nossas autossabotagens e se nós percebemos, aí sim nós podemos tomar uma atitude. Então, quando a gente vê textos que falam não se vitimizem, saia da síndrome de coitadinho, por exemplo, como é um texto que eu até já publiquei na minha página, não é para desfazer do coitadinho, não é para depreciá-lo, mas sim para ajudar a no processo de libertação de um ciclo que muitas vezes é alimentado por esses ganhos secundários. Fica a dica para vocês.